Trotsky foi um dos principais dirigentes da Revolução Russa e também apresentou a mais precisa avaliação sobre aquele processo político sistematizado na teoria da Revolução Permanente. As elaborações de Trotsky a partir do balanço da Revolução de 1905 evidenciam que aquele processo poderia significar a antessala da Revolução Socialista. Em suas formulações teóricas, além de destacar o protagonismo do proletariado na Revolução, Trotsky mostrou que as condições objetivas na Rússia estavam maduras para a tomada do poder pelos trabalhadores e que aquele processo invariavelmente teria seu desfecho decidido pela dinâmica da luta de classes em âmbito internacional. Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 17º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. O episódio de hoje dá sequência ao ciclo de debates que terá lugar agora no mês de agosto, dedicados às lutas, à vida e à obra do grande revolucionário Leon Trotsky, na ocasião dos 80 anos de seu assassinato. Para nos explicar em linhas gerais a Revolução Permanente, nós convidamos o camarada Michel Goulart, de Florianópolis. O Michel é historiador e nosso colega no comitê editorial da esquerda marxista. Saudações, Michel! Obrigado pelo convite, André. É um grande prazer participar do programa desta semana. Discutir o Trotsky e a teoria da Revolução Permanente são de fundamental importância na história e na atualidade das lutas dos trabalhadores. É um prazer te receber hoje aqui, camarada. Michel, antes de começar essa análise de hoje, vamos ouvir a nota do editor com as novidades da edição especial online de número 12 do jornal Foice e Martelo. Nota do editor com Evandro Cousani. Na 12ª edição do jornal Foice Martelo, que traz como manchete Em Defesa de Leon Trotsky, publicamos artigos sobre duas importantes obras desse revolucionário que foi um dos principais dirigentes da Revolução Russa de 1917, o Programa de Transição e a Teoria da Revolução Permanente. Confira o balanço da Universidade Marxista Internacional no editorial e leia sobre a história da filosofia na primeira parte de Filosofia, Ciência e Misticismo. Na pauta nacional, o artigo Morte e Vida Proletária mostra como a pandemia está atingindo em cheio a classe trabalhadora no momento em que mais de 100 mil pessoas morreram só no Brasil, e evidencia a forma bárbara como a classe dominante sempre tratou as classes exploradas. Também entenda o que é reforma tributária e saiba como o processo de privatização está destruindo a malha ferroviária brasileira. Não perca a terceira e última parte de As Origens do Machismo, na parte de teoria, e saiba quais são as ideias alheias à classe trabalhadora e as suas consequências práticas na luta de classes. O Foice Martelo é um jornal operário e totalmente financiado pelos seus assinantes. Acesse marxismo.org.br, faça sua assinatura e leia análises exclusivas e relatos da luta dos trabalhadores do Brasil e do mundo. Michel, pode-se dizer que a Revolução Russa de 1905 foi o ensaio geral para a Revolução de Outubro de 1917. Nela, os operários russos superaram direções ecléticas como a do Padre Gapon e se aproximaram dos socialistas. Nos fale um pouco sobre os precedentes e desenvolvimentos desse processo. Qual a perspectiva que ele abre para a classe trabalhadora russa? Explica também, em linhas gerais, o que eram os soviets e qual o papel que desempenhou o Soviet de Petrogrado, dirigido por Trotsky nessa revolução. O fato que influenciou de forma mais imediata a Revolução de 1905 foi a guerra entre a Rússia e o Japão. Essa guerra também tem como influência a submissão do czarismo em relação à burguesia europeia. Guerras sempre deixam uma situação de miséria e piora na situação de vida da população, e com essa não foi diferente. É dessa situação que em 1905 explode uma grande greve que rapidamente ganha um caráter insurrecional. Nesse contexto são criados os soviets, que em linhas gerais pode ser definido como conselhos que reuniam trabalhadores que tinham o potencial de assumir o papel de governo da sociedade. Os trabalhadores se reuniam e deliberavam sobre tudo, criando uma situação que normalmente é chamada de duplo poder.
Esses conselhos, que representam os interesses e expressam as perspectivas políticas dos trabalhadores, ameaçam o poder do Estado. A Revolução de 1905 teve como centro o Soviético de Petrogrado, que foi presidido pelo Trotsky. Com a derrota da Revolução, abriu-se um período de aumento na perseguição e na repressão aos trabalhadores. A partir dos balanços da Revolução Russa de 1905, Trotsky desenvolve a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Relaciona essa teoria com a teoria da Revolução Permanente. Como, segundo Trotsky, esses fatores permitiram que a classe trabalhadora russa cumprisse sua função histórica em 1917. Desde o fim do século XIX, havia o debate entre os marxistas sobre as particularidades do desenvolvimento econômico na Rússia. Uma das obras mais famosas sobre o tema é do Lenin, que se chama O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Mas foi Trotsky quem foi mais além nessa análise. As análises sobre o desenvolvimento econômico mostravam que na Rússia um conjunto de relações de produção atrasadas, algumas quase medievais, conviviam ao lado de núcleos industriais desenvolvidos. Além disso, na relação entre os países, observa-se que se estabelecem relações de dominação, em que as nações possuem desenvolvimentos econômicos desiguais. Esse é o centro da teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Identifica-se relações que podem ser tensas ou mesmo explosivas, dependendo da situação concreta que se esteja analisando. O mais importante disso para a teoria da revolução permanente é mostrar que essa relação desigual e combinada entre relações de produção internas e externas e de desenvolvimento dos países apontam para uma dinâmica própria para a revolução. Concretamente, qualquer país tem a possibilidade de fazer uma revolução socialista, levando em conta fatores como suas relações de produção específicas e sua localização na economia mundial dominada pelo imperialismo. Contudo, estuda a potencialidade, não algo que com certeza vai acontecer. Esse processo, para se concretizar, depende da maturidade da organização dos trabalhadores, da sua experiência de luta e, principalmente, da existência de uma direção revolucionária. Sabemos que a social-democracia russa, representada pela figura do Partido Operário Social-Democrata Russo, se divide em duas frações, a bolchevique e a menchevique. Nos diga resumidamente o que eram e o que defendiam cada uma dessas frações, e qual a visão de cada uma delas sobre a Revolução de 1905. Fale também das divergências entre as análises de Lenin e Trotsky sobre esse processo. No que diz respeito à interpretação do processo político russo, o centro da divergência estava na interpretação de como se daria a revolução. Os mencheviques entendiam que a Rússia passaria por um processo como o das revoluções burguesas da Inglaterra e da França. Como se tratava de um país atrasado economicamente, precisaria passar por uma etapa de desenvolvimento do capitalismo. Nesse caso, a burguesia iria dirigir o processo revolucionário, e dele nasceria uma república democrática, ou alguma variante de regime burguês. Os marxistas nesse processo teriam o papel de organizar os trabalhadores para que eles pressionassem a direção burguesa do processo para garantir conquistas mínimas. Os bolcheviques divergiam dos mencheviques no que se refere principalmente a quem iria dirigir o processo. Lenin entendia as particularidades do desenvolvimento da Rússia e sua relação com o imperialismo. Por isso tinha clareza de que a burguesia não iria dirigir aquele processo, que precisaria ter o proletariado e os camponeses como direção. Contudo, para os bolcheviques, aquele processo não chegaria a superar o capitalismo, dando origem ao regime de transição, que Lenin chamava de ditadura democrática de proletários e camponeses. Para Trotsky, pelo contrário, levando em conta a dinâmica da economia mundial e o processo de desenvolvimento desigual e combinado, era possível os trabalhadores tomar o poder e construir a ditadura do proletariado, expropriando a burguesia e construindo um poder dos trabalhadores baseado nos soviets. Para tanto, contudo, a revolução proletária precisaria incorporar tarefas clássicas da revolução burguesa não realizada, como é o caso da reforma agrária. Não há etapas a serem cumpridas separadamente, de forma esquemática, como se a Rússia tivesse que seguir exatamente os mesmos passos dos países europeus. Portanto, o programa mínimo e o máximo se articulam dialeticamente, cabendo ao proletariado transformar as relações de produção e construir um Estado que seja constituído pelo conjunto da classe trabalhadora. Esse poder se expressa nos soviets. Contudo, ainda em 1906, Trotsky já alertava que o destino da Revolução Russa seria decidido na arena internacional. Era de fato possível o proletariado russo tomar o poder, mas os limites econômicos que o proletariado encontraria
e a pressão do imperialismo colocariam a impossibilidade de fazer o processo avançar para o socialismo. Portanto, a vitória da Revolução Russa seria decidida na arena internacional, sendo ameaçada de refluir caso o proletariado dos outros países fosse derrotado. Hoje nós sabemos que infelizmente esse cenário hipotético foi o que ocorreu, com a derrota das revoluções na Alemanha e na Hungria, em 1919. Soma-se a isso os prejuízos humanos e econômicos deixados pela guerra civil que a Rússia enfrentou, logo depois da Revolução. Como todos sabemos, o stalinismo é produto dessas derrotas, levando à consolidação de uma camarilha burocrática que tomou o controle do partido e do Estado soviético. Michel, o objetivo principal desse ciclo de debates é instigar nossos ouvintes a ler e se apropriar das obras seminais de Trotsky. Nesse sentido, essa é apenas uma exposição dos principais pontos da Revolução Permanente. Mas não podemos deixar de tratar de um aspecto seu que toca os revolucionários brasileiros. O que essa teoria aponta para a perspectiva revolucionária nos países atrasados? Muitos dos textos que o Trotsky escreveu sobre a Revolução Permanente se devem a polêmicas com o stalinismo. Stalin e seus seguidores ressuscitaram a teoria menchevique da Revolução por etapas e transformaram isso em orientação política para os países coloniais e semicoloniais. Eles difundiram manuais em todo o mundo em que escreviam de forma esquemática como deveria ser o desenvolvimento econômico e social de cada país. O Brasil, por exemplo, embora enquanto colônia dos europeus tenha sido construído como parte da expansão capitalista do século XVI, foi caracterizado pelos stalinistas como um país feudal ou semi-feudal. Esse tipo de interpretação teve consequências políticas desastrosas, afinal o PC e seus rachas passaram a maior parte do século XX construindo alianças com setores supostamente progressistas da burguesia. A derrota sofrida pelos trabalhadores com o golpe de 64 é o principal exemplo do desastre dessa política. O PCB, em vez de organizar a resistência dos trabalhadores em conselhos ou outra forma de organização por local de trabalho ou moradia, preferiu orientar os trabalhadores a centrar seu esforço no apoio ao governo João Goulart. João Goulart, em vários momentos, inclusive às vésperas do golpe, afirmou que confiava nas Forças Armadas e que todos deveriam fazer o mesmo. O resultado disso foi o golpe e uma ditadura sangrenta, sem que os trabalhadores tivessem sido orientados a construir suas próprias formas de organização de resistência. Hoje em dia, ninguém defende que o Brasil seja um país feudal, ou seja, é consenso que temos um capitalismo no Brasil. Mas fala muito em uma democracia que ainda não foi atingida ou coisas desse tipo, e, por isso, seria preciso lutar por estabelecimento de uma efetiva democracia burguesa no Brasil. Isso é defendido por praticamente toda a esquerda. Mas, se formos olhar pela perspectiva da Revolução Permanente, essa busca de uma democracia abstrata é tão desastrosa atualmente como foi desastrosa a teoria da Revolução por etapas em 64. Os trabalhadores têm como tarefa construir seu próprio poder, sem ilusões na burguesia ou na democracia burguesa. Não há outro caminho. Obrigado pela sua presença aqui hoje, Michel. Considerações finais? André, agradeço muito pelo convite. Como mensagem final, quero me remeter à discussão do podcast anterior sobre o programa de transição. Naquela obra, Trotsky chama a atenção para a crise da direção dos trabalhadores. A Revolução Permanente ensina que os trabalhadores podem tomar o poder em qualquer parte do mundo, a depender das condições objetivas e subjetivas que encontram em âmbito nacional e internacional. Ao longo das últimas décadas, vimos várias situações insurrecionais ou revolucionárias que poderiam ter caminhado à tomada do poder, como no Chile e no Equador no ano passado. Esses processos não avançaram justamente porque não havia uma direção revolucionária nesses processos. As direções reformistas ou pequeno-burguesas desviaram o ímpeto de luta e transformação dos trabalhadores para a reconstrução das instituições do Estado burguês. Por isso é importante que a gente se dedique a construir uma organização revolucionária em âmbito nacional e internacional, para que novas insurreições que aconteçam em qualquer país do mundo não sejam novamente traídas por suas direções. Essa é a tarefa da esquerda marxista da corrente marxista internacional. Por isso, o estudo da teoria da Revolução Permanente, do conjunto do arsenal teórico desenvolvido pelo Trotsky, assim como pelo Marx, o Engels e o Lenin, é fundamental. Isso nos ajuda a analisar a realidade e, a partir da compreensão de suas contradições, nos armarmos politicamente para derrubar o capitalismo e construir uma sociedade socialista.
Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz novamente a incrível obra do grande compositor russo Dmitri Shostakovich, com a Sinfonia número 11 em Sol menor, em homenagem à Revolução Russa de 1905. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.